Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Cosme de Oliveira e hoje eu quero contar a história da meia-noite para você, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, talvez seja das histórias mais interessantes que você já apresentou e tudo é tão real, tudo isso que eu vou dizer para você não foi de ter ouvido alguém falar, eu vivi isso tudo de muito perto. E eu quero dar todos os detalhes para que as pessoas possam acompanhar a história do comecinho até o fim. O ano que nós estávamos naquele momento era 1977. Uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar do ano de 77, que talvez muita gente não saiba. Nós tínhamos uma inflação altíssima em 77. A inflação era de 40% ao ano. Assim, oficialmente, a inflação saía 38, alguma coisa, mas era uma inflação oficial de 40%. Mas com certeza devia ser mais. Então, quando você pegava um dinheiro que você pegou no comecinho, digamos, vamos colocar um número redondo para que todas as pessoas possam entender. Então, se você pegasse no comecinho de 77, 100 mil reais, você chegaria ao final de 67 com 60 mil reais. 40 mil reais seria comido pela inflação. Esses 40 mil seriam comidos pela inflação. Era outro dinheiro, era outro momento, a vida era outra e a inflação era muito alta. E eu tinha recebido um dinheiro e eu precisava gastar esse dinheiro. Então, veja, era ano de 77, e aí eu preciso explicar, mas por quê, ô Cosme, por que você precisava gastar o dinheiro? Porque senão ele ia acabar. eu não tinha onde colocar aquele dinheiro naquele momento, e eu coloquei na minha cabeça, eu preciso gastar esse dinheiro, senão a inflação vai comê-lo inteiro. E eu estava naquele dia, no meu lugar predileto. Eu estava naquela lanchonete que era a minha preferida, Chopão. Olha o nome. Mas era lanchonete ou uma choperia? Não, era lanchonete. Só que o nome era Chopão e não à toa, porque realmente servia um chopp muito gostoso por lá, além de uma cervejinha geladíssima e muito gostosa. Eu estava lá bebendo uma cerveja, lá no Chopão. Foi assim, repentinamente, que apareceu diante de mim uma proposta de venda, porque eu estava esperando aquilo. Sabe quando você estava rezando e pedindo a Deus que aparecesse alguém vendendo algo que te interessasse, porque você quer gastar aquele dinheiro em alguma coisa, senão o dinheiro seria consumido? Pois bem, eu estava lá no Chopão e diante de mim uma proposta que eu tinha pedido a Deus que surgisse. Eu sempre gostei assim de mistérios, eu sempre gostei de desafios, né? Então eu tinha feito um pedido, falei, ô Senhor, meu Deus, que surja alguma coisa boa para eu comprar. E surgiu. E eu resolvi fechar negócio com aquele carro para melhor poder me apresentar. Um Opala preto do ano de 1974. Eita carro, era um diplomata preto, um Opala, coisa mais linda. O camarada parou assim na frente do Chopão com ele, tinha mandado lavar, o sujeito mandou lavar, mandou polir, aquele Opala tava aquela coisa mais linda do mundo, coisa mais linda. Quer comprar o meu carro? Assim, surgiu diante de mim, quer comprar o meu carro? Eu falei, puxa, será que é Deus me dando a resposta? Porque eu tinha pedido para Deus que surgisse alguma coisa para eu comprar, para eu empatar o meu dinheiro. A gente falava empatar o dinheiro, preciso empatar o dinheiro em alguma coisa. E me foi feita a oferta, eu fiz uma contraproposta, eu tinha o dinheiro e era o dinheiro mais do que suficiente para comprar aquele carro. A inflação galopante, 1977, 40% de inflação ao ano, na oficial. Eu tinha que gastar com qualquer coisa que surgisse. E surgiu o diplomata, aquele Opala preto,
lindo, 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 brilhando. Afinal, dinheiro é para quê? Dinheiro é para gastar. E melhor se gasto quando se pode com a compra. E ter o prazer de que aquela compra trará para você aquela alegria, a certeza de que trará alegria. E ainda mais que com aquela compra, aquele Opala preto, aquele Diplomata preto, eu iria impressionar. Não sei nem se fiz um bom negócio, porque era carro demais para quem não se apegava às coisas materiais. Um Opalão daquele, nossa! Eu entrava em qualquer lugar com pompa. A partir dali, veja, eu estava no ano de 77 e o Opala era 74, quer dizer, novo, né? Nossa, naquela época, um carro de 3 anos era zero, era novo. Então eu entrava com aquela nitidez, com aquela pompa. Parecia que eu queria dizer que eu era alguém. Tudo bem que era só aparência. Não era assim de malandragem, não. Eu nunca fui malandro. Mas era preciso ter aquele carro para manter o status, a imagem. Vocês acreditam? Uma coisa que é importante eu dizer aqui nessa história, que a coisa é tão impressionável que com aquele carro, eu fiquei sabendo que tinha um lugar que estava precisando de uma pessoa para trabalhar. Ele precisava de um gerente. E eu tinha exatamente as condições, a formação para assumir a gerência daquele lugar. Mas muita gente tinha ido, diz que o dono da empresa era muito exigente, ele era muito chato, e as pessoas que tinham se apresentado, os candidatos, não tinham conseguido nada ainda. Eu fui com o Opala. Eu fui com o Opala preto, com o Diplomata preto. Quando eu estacionei assim na frente da empresa, o dono da empresa, que ficava no segundo piso, no segundo andar, ele viu. Quando eu subi, ele me perguntou: o carro é seu? É meu, sim, senhor. Ele conversou comigo assim, meia dúzia de palavras, para saber exatamente qual era a minha pretensão. Falou: olha, por mim você já está contratado. Nesse dia, eu tive certeza absoluta de que o Opala preto havia me ajudado na conquista daquele emprego. Mas aquele carro, em verdade, ele tinha uma história. E é essa a história que eu quero hoje contar para vocês. Ok? Então comecei a trabalhar, o meu carro era lindo, era impressionável, era um carrão, um Diplomata preto, ano 74, mas um belo dia, sempre chega esse belo dia, eu fui até a oficina para que alguns reparos fossem feitos no meu Opalão. E depois, seria uma revisão, vamos dizer, seria uma revisão. E eu voltaria depois para pegar o meu possante. Dias depois, eu voltei para pegar o meu Opala preto, entrei no carro, achei que tivesse já pronto, aliás, limpinho ele estava, polido ele estava. Falei, tá pronto, o carro tá prontinho, até passar aquele pretinho no pneu, sabe? Ficou tão bonito, meu Deus do céu, aquele pretinho no pneu, o carro tava que tava. Entrei no automóvel, como eu gostava de falar, e nem verifiquei se estava bem feito o serviço ou não, o serviço que eu havia pedido ao mecânico, é aquela coisa da confiança na oficina. E coloquei o meu filho, que estava comigo, ele foi no banco do carona. O meu filho tinha um nome muito moderno para a época, Leonardo, Léo, o meu menino, o meu filho, ele tinha 9 anos de idade. Coloquei ali o Léo, sentado no banco do carona, e liguei o motor do meu Opalão. Eita, que bonito motor! Acelerei e saí com o carro, eu ao volante, todo me sentindo, e meu filho ali do meu lado,
no banco do carona. E lá vamos nós. Saí até numa velocidade maior do que eu já estava habituado a andar com o meu Opala Diplomata preto. Tranquilo, saí tranquilo da oficina, porque era da minha confiança. A manutenção era sempre muito bem feita. Era pelo menos a garantia que eu tinha. Acelerei meu Opala confiante, porque eu conhecia bem o caminho, que era tranquilo. Eu ia para minha casa, era caminho sossegado, reconfortante até. Eis que, de repente, o sinal à minha frente, que já tinha dado o amarelo, plá, vermelho, fechou. O sinal, o semáforo fechou. Adiante de mim. Bom, aí... É aí que começa a minha história. É deste momento para frente que começa propriamente a minha história. No que eu pisei no freio para brecar o meu Opalão preto, ano 74, meu Diplomata, percebi que eu errei ao me sentir confiante naquele volante naquele dia. Que eu errei por não ter verificado se estava tudo ok com o meu Opala. Porque quando eu pisei, o freio não funcionou. O pedal do freio ele estava leve, e ele não funcionou. Meu Deus do céu, liberaram o carro sem que o serviço estivesse realmente pronto. Tudo bem, não era problema de freio quando eu deixei o carro lá. Não era. Mas alguém mexeu no carro de uma forma que o freio não estava funcionando. Mas caramba, não tinha nada que mexer em freio do carro. O problema do carro era outro. Como que foram mexer no breque do carro, logo no freio? E eu freiei. Mas no que eu freiei, o carro não parou. Ao contrário, me deu a impressão de que o carro ficou mais veloz. Porque a tua expectativa você vem numa velocidade, quando você pisa no freio, que o carro pare. O carro, ele não para. Ele continua na sua velocidade normal, dá a impressão de que aumentou a velocidade. Então, a partir daquele momento para frente, a batida seria inevitável. Eu pedi ao Leonardo, meu filho, que ele se segurasse. Não havia o hábito de usarmos o cinto de segurança naquele 1977. Ninguém tinha esse hábito. Então eu disse, filho, você se segura, por favor, segura, porque a batida, ela seria inevitável, ela iria acontecer. Eu não queria que ele se machucasse, ele só tinha 9 anos. Eu puxei o freio de mão achando que era só isso que faria com que o carro parasse. Mas também o freio de mão não funcionou. Pronto, a merda estava feita. A batida iria acontecer. Eu achava que o necessário era que meu filho se segurasse. Eu estava no volante, pelo menos ali eu estava mais seguro, eu me sentia mais seguro. Eu não sabia o que iria acontecer. Eu pensei rapidamente naquele desespero, fração de segundos. Tudo que eu estou narrando aqui para vocês se deu na minha cabeça, mas em fração de segundos. Seria melhor eu bater num poste, porque se eu batesse no poste, o Opala iria parar no poste. Mas quando eu avistei o poste de longe, eu percebi que estava cercado de gente. Eram pessoas que estavam ao redor do poste fazendo o quê? Eu não sei. Por que essas pessoas estão aí hoje? Eu não posso mais jogar o carro no poste. Eu iria ferir pessoas se assim eu fizesse. Então não dava no poste, não dava. Eu não quero ferir outras pessoas. Eu desviei do poste. Eu não queria ferir ninguém inocente. Eu fui seguindo a minha trilha destruidora. As pessoas que estavam ali no poste se assustaram porque eu desviei delas o carro veloz que não parava, que não brecava. E eu ainda estava evitando uma batida mais violenta, mas era uma questão de tempo, só uma questão de tempo. Eu iria bater em algum canto, em algum lugar, para aquele carro parar, porque ele não parava. Não tinha breque, o freio não funcionava, nem o de mão funcionou. E de repente, com a minha mente trabalhando, eu percebi uma belina
Era um outro carro muito comum da época, uma Belina à frente, assim, estacionada. Eu não pensei duas vezes. Eu já tinha desviado do poste, eu já tinha desviado dos carros que eu havia encontrado pela pista. Então, inclusive, eu tirei assim, uma fininha, eu mirei na Belina. Eu vou bater na Belina, mas antes que eu chegasse a bater na Belina, um homem com um carrinho de compras, desses carrinhos de supermercado, cheio de compras que ele havia feito para sua família, ele atravessou à minha frente, entre o meu carro, o Opala, e a Belina. Aquele homem, ele quando viu que o Opala vinha para cima da Belina, lógico, ele seria imprensado entre a Belina e o meu carro. Ele seria pressado ali, inclusive com o seu carrinho de compras. O que ele fez? Ele se jogou em cima do capô da Belina. Quando ele viu que não tinha jeito, ele ia morrer, ele se jogou sobre o capô da Belina. E aí eu desviei também da Belina, consegui tirar uma fininha. Eu acho até que tocou. Eu acho até que o meu para-choque do Opala tocou o para-choque da Belina. Eu peguei um declive, e naquele declive, naquela descida, eu não tive outra alternativa. Eu tinha à minha direita o muro do cemitério. E aí foi que eu tive uma luz, sei lá, veio alguma coisa na minha cabeça. No cemitério tudo morto. No cemitério tudo morto, não vai ter problema nenhum. Joga o Opala pro muro do cemitério. Então eu virei assim, com tudo a direção pro lado direito, pro lado do muro do cemitério, e bati contra o muro do cemitério. O carro invadiu o cemitério. E quando nós paramos, foi sobre um túmulo do cemitério. Chegamos a bater na cruz que havia sido feita em mármore sobre esse túmulo. A cruz chegou a se quebrar. Quando o carro parou ali, eu vi que várias e várias pessoas entraram pelo muro arrombado. Porque onde eu passei ficou um clarão. O muro ficou totalmente destruído. Quando o carro parou, que eu respirei, que eu olhei para o meu filho, que eu olhei para o Léo, estava tudo bem com ele. Ai, graças a Deus, Léo. Graças a Deus, Léo. Mas no que eu olhei, várias pessoas à volta. E todas assim, praticamente em cima do meu opalão preto, do diplomata preto. Aquelas pessoas estavam ali e queriam, num primeiro momento, me linchar, sem ao menos saber que, na verdade, elas estavam vivas pela minha perícia, porque eu fui sensato. Sim, porque eu poderia ter causado um mal pior. Aliás, eu causaria se tivesse jogado no poste, se eu tivesse jogado na Belina. Eu teria causado um mal pior a pessoas. Então elas não precisavam ficar tão bravas comigo. Pelo contrário, deveriam me agradecer. Mas ninguém, eu acho que teve tempo de pensar naquilo tudo que eu pensava. É por isso que nessa hora, no afã da euforia da justiça, as cabeças que não pensam, elas acabam cometendo aí sim uma grande injustiça. Meu filho, o Léo, coitadinho, 9 anos, quando ele viu aquela multidão, aquele monte de gente, meu filho ficou apavorado como criança que ele era. Ele gritava com pavor, medo do ataque daquelas pessoas. Ele se sentiu ameaçado e eu também. Obviamente, nós nos sentíamos ameaçados. Muita gente gritava, louco, louco, ele é um louco. As pessoas não pararam ainda para prestar atenção no que eu tinha a dizer. Eu estava sem freio no carro. Eu poderia ter causado algo muito pior. Na verdade, eu havia evitado uma tragédia na vida deles. Louco, louco, ele não parou esse carro! Ele não parou esse carro! Eles mal poderiam supor ou imaginar que eu havia salvado a vida de tantos, inclusive a minha e do meu próprio filho. Mas depois o tumulto foi se acalmando, não havia, graças a Deus, ninguém ferido. O senhor
O senhor do carrinho de compras, ele se jogou sobre o capô da Belina, ele fez algumas escoriações, um arranhão ou outro. O pessoal que estava na volta daquele poste, que eu havia pensado em jogar o carro primeiro naquele poste, algumas pessoas ali também diziam: eu me feri, eu me machuquei, mas foi por correria deles próprios e não porque o carro tivesse atingido alguém. O Opala parado, o Opala preto, o meu diplomata preto parado. Eu teria prejuízo, lógico que eu teria. Eu tinha destruído o muro do cemitério e eu tinha destruído um túmulo onde o carro parou praticamente em cima desse túmulo. Só que antes de tudo ou mais nada, eu queria falar com o meu mecânico, o pessoal lá da oficina. O que aconteceu, gente? Aí o mecânico foi lá no cemitério me atender. Ainda havia gente comigo, polícia! A polícia que havia sido chamada, tinha policial comigo ao meu lado. O que aconteceu? Você mexeu no breque? O carro estava sem freio. Aí o mecânico, ele disse: não mexemos no breque. Você levou o carro por outros motivos, outras razões, e o trabalho que era para ser feito acabou sendo feito, mas no breque ninguém mexeu, no freio ninguém mexeu. Foi aí que, numa investigação mecânica, ali dentro, naquele momento, ali mesmo no cemitério, para que alguma resposta fosse dada para os policiais, para que aquilo fizesse parte do BO, do boletim de ocorrência, o mecânico explicou: ah, tá explicado, ó, pinça do freio. Eu nunca mais esqueci. Eu de nada entendo de mecânica de automóvel, mas eu nunca mais vou me esquecer que o mecânico falou para o policial: a pinça do freio. Pinça? A única pinça que eu conhecia até ali era aquela que a minha mulher usava para arrancar fios da sobrancelha, ou algum espinho miudinho. Então pegava-se a pinça para isso. Eu nunca imaginei que freio tivesse pinça, e especialmente tivesse pinça o freio do Opala 74, aquele diplomata preto. É a pinça do freio. Ela falhou. Na verdade, ela nem está aqui. Sumiu a pinça do freio. Ela é responsável. Explicação da repimboca da parafuseta que o mecânico deu no BO para a polícia. Então a pinça do freio, ela é responsável por empurrar as pastilhas contra o tambor, entendeu? Se elas não voltarem para o lugar adequado, tendem a provocar o desgaste do sistema do freio. Falha o freio. Fala: ah, meu Deus, que rolo é esse? Que rolo é esse? A pinça do freio falhou. E aquilo, de certa forma, comprovado pelo mecânico, foi a minha defesa. A minha defesa era aquela. Só que a história não era essa. Ah, não. Pera um pouquinho, Cosme Oliveira, você fez a gente ouvir a tua história até aqui, até esse instante, para dizer que a tua história não era essa? Não. Agora é que, na verdade, começa a história da meia-noite. Porque aquele cidadão, quando ele me ofereceu o diplomata preto, naquele dia lá no Chopão, ele não havia revelado o total da história. Aquele carro havia sido comprado pelo avô dele, cujo nome Hermínio Flores. Essa família Flores é de uma família tradicional lá da minha cidade, inclusive gente ligada à música. Um maestro dessa família, maestro Flores, ele foi até o autor do hino municipal, do hino lá do município.
Então o senhor Hermínio Flores, ele havia comprado esse carro 0 quilômetro, esse Opala. E o seu Hermínio havia falecido. Esse senhor Hermínio era tio do cidadão que levou o carro para eu comprar lá no Chopão. E esse carro, ele era mal assombrado, ele era visitado pelo espírito do tio. Quando algum familiar usava o carro, o tio aparecia dentro do Opala preto, do diplomata preto, e dizia para o familiar: não te quero no meu carro, devolva o meu carro. Não te quero no meu carro, devolva o meu carro. Veja, o espírito do tio Hermínio Flores cobrava o carro se um familiar o dirigisse. Esse carro, ele não podia mais ser usado pela família. E esse rapaz começou a sair para vender esse carro. Foi quando, naquele sábado, lá no Chopão, ele me encontrou. E eu, com aquele dinheiro, era 1977, a inflação galopante, eu precisava gastar, deu certo, comprei o carro. Ok, eu não sabia dessa parte da história. Isso tudo acabou sendo revelado, e porque vocês ainda não sabem, mas saberão agora. O muro do cemitério. Eu não tive outra alternativa. Eu tive alternativas anteriores. O poste não deu, tinha gente. A Belina não deu. O senhor atravessou com o carrinho de compras na frente. Então o que me restou? O muro do cemitério. E quando eu entrei no muro do cemitério, batendo violentamente o Opala contra o muro, eu só parei o carro num túmulo. Túmulo de quem? Pasmem os senhores, do senhor Hermínio Flores. Isso tudo eu só fui descobrir depois que tudo já havia se acalmado. O mecânico havia avisado os policiais, falha no freio, culpa da pinça. A pinça de freio sumiu. Nós não mexemos na pinça do freio, não mexemos no freio do carro. Ninguém sabe como aquilo havia acontecido. No entanto, eu agora tinha todas as explicações, porque o carro parou no túmulo do senhor Hermínio Flores. Eu disse que eu havia derrubado até uma parte de uma cruz feita em mármore. Era no túmulo dele. Era o túmulo desse senhor, que era o dono do carro. De certa forma, o carro havia sido devolvido a seu dono. Gente, olha o que aconteceu. Bem, a família não queria mais o carro de volta, de jeito nenhum. Eu até propus. Falei, olha, vocês compram então o carro pelo mesmo dinheiro. A inflação era tão galopante que com o tempo que eu estava com o carro já valia, uns 40% mais. Mas não é que ele valia mais do que eu havia pagado. É que era para corrigir o dinheiro da inflação. Eu queria o mesmo dinheiro. Eu tomaria o prejuízo da inflação, queria o mesmo dinheiro de volta. Eu entregaria o carro, a família não quis. A família não aceitou desmancharmos o negócio. Resultado, bem, fiquei com o carro. No entanto, eu tive o cuidado de pedir que um padre da minha confiança, lá do nosso município, fizesse no padre umas orações e levado para ali água benta. A minha sogra, Dona Francisca, era evangélica e amicíssima de um pastor, que também fez as orações e abençoou também o carro e passou um óleo ungido neste automóvel. Eu continuei com o carro. Mas, na primeira oportunidade que tive, passei para frente. Olha, sinceramente, eu depois até me arrependi.
Afinal de contas, o carro estava tão protegido e abençoado que eu podia ter a certeza absoluta de que nada mais iria acontecer com ele. No entanto, o que restou do meu diplomata preto foi a história. A história que hoje eu contei com todos os detalhes para vocês. Vai me dizer que você sabia o que era pinça de freio? Vai me dizer. Pelo menos isso. Ah, e não só isso. Vai me dizer que você sabia que em 1977 a inflação foi de 40% dentro do ano. Vai me dizer. Você vê que, além do sobrenatural, a minha história também te ensinou alguns macetes e detalhes. Prefira sempre o muro do cemitério do que um poste, do que uma belina para parar o carro que perdeu o freio. Captou a mensagem?